Estando em estado de pura receptividade, o ser humano começa a viver o fluxo dessa naturalidade, que é essa sabedoria universal. No oposto disso, é o se viver em sofrimentos constantes ao longo dos tempos, de forma indefinida. Tá certo. Então, atualmente, a gente chama o Onji de aquela pessoa que seria o que recebe o espírito. Mais ou menos a interpretação do nome não é exatamente isso, mas assim, em português, uma interpretação seria a pessoa, né, que recebe o espírito, que seria alguém que é capaz de interagir com seres invisíveis, né? Mestre, só antes da gente começar nesse processo, o transe mediúnico, pedi ao senhor para explicar também, deixar claro para as pessoas que não é uma coisa que o senhor faz. Antes de eu comunicar ao senhor, os espíritos vieram conversar com o senhor, pedir se o senhor podia. O senhor já contou isso no outro. Sim. Conta mais um pouco como foi isso, que foi até engraçado que antes mesmo de eu entrar em contato com o senhor, os espíritos já falavam, esse rapaz vai entrar em contato, trabalhar assim. Como que foi, mestre? É porque o que foi colocado é que uma pessoa, né, que entraria em contato comigo para que eles pudessem me expor ensinamentos filosóficos e que eu pudesse aceitar esse contato e que eles respeitariam o quanto eu estaria à disposição para fazer isso, porque eu não costumo atuar dessa forma, de estar recebendo seres espirituais, né? Como vários sacerdotes na China fazem isso, né? Mas assim, não é uma coisa que eu quero fazer, né? E por causa dessa minha decisão de escolha, embora eu tenha nascido com essas habilidades, né? Eles entendendo isso, mas eles solicitaram que eu pudesse estar à disposição para eles passarem alguma coisa, eles colaborarem com algo, né? E que, assim, chegaria esse momento e que eles já estavam um certo tempo, porque eu vivo mais isolado, eles estavam um certo tempo atuando nisso e ligando pessoas para que eu pudesse confiar, né? Que eu sou muito, assim, vamos dizer assim, reservado e, assim, eu preciso confiar no objetivo das pessoas, no propósito das pessoas, né? Então eu não sou muito aberto, né, ao público, assim. Então aí eles começaram a criar redes de pessoas, naturalmente que eu não conheço ninguém, né, dessas pessoas, e para tentar que você pudesse chegar e me contatar. E quando você me contatou na primeira vez, eu fiquei meio com uma resistência àquilo, mas apesar daquela resistência, eu percebia que eles queriam fazer aquilo, então tinha um certo conflito entre eu ter uma resistência em não aceitar, mas queria atender o que eles achavam necessário, né? E aí eu decidi atender, né? Só que quando a gente foi realizar aquela primeira parte, do que seria trabalho de comunicação, apareceram outros que não é tipicamente da minha cultura, né? Outros que vinham até mim, que usavam nomes diferentes, e eu identifiquei que esses espíritos eram da cultura da religião do espiritismo, né? Que seria Umbanda, o que seria chamar de Umbanda, ou outro espiritismo diferente que não tem esse nome, que estariam ali. E que eles, naquela época, eles colocaram que porque as pessoas são mais familiarizadas com eles, então que eles queriam estar ali para que as pessoas pudessem, assim,
sentir afinidades e poderiam estar dispostos a ouvir aquelas informações, mas que eles não tomariam o lugar daqueles que estavam ali, que seriam os familiares da minha tradição. Sim. E que eles queriam expressar alguma coisa, né? Então foi assim um certo debate que aconteceu no templo, que não era nesse lugar, que era no outro local, um certo debate assim, fora do corpo, dentro do corpo, que a gente conversava para assim, chegar num acordo, né? Porque o que eu mais assim, tinha uma cautela de eu não ficar... Eu não ia interagir com muitas pessoas, ou de as pessoas não me procurarem querendo que eu recebesse alguma coisa lá bem para conversar com eles, né? Então minha cautela era muito essa. Deixar claro que o senhor não faz isso. Né? Eu não faço dessa forma. Sim. E que aí isso foi certamente muito diálogo e conversa, interação com eles. E aí eles foram providenciando as coisas e foram acontecendo. Nessa vez, não houve tanto diálogo, mas houve um certo entre eu e eles para isso, mas houve um trabalho. Mas geralmente, o que eu observei, aqueles que te acompanham, que são invisíveis, né, eles ficaram interagindo com os mestres ancestrais que estão comigo, planejando e criando um meio de que eu pudesse entrar em contato com você, porque eles sabiam que eu não queria fazer isso, né? Então eles começaram a trabalhar e ver como eles poderiam fazer. Aí eles resolveram interagir com uma pessoa, que é uma mulher que eu conheço, e ela fez o contato comigo, mas como não obteve sucesso, eles perceberam que por meio dela eles não conseguiriam me assim convencer, né? Claro. Aí eu fiquei fechado, isolado de novo. Aí eles ficaram nesse trabalho e eles ficaram, que a última esperança, eles iam até o Bruno. Mas que é meu amigo, que é meu irmão. Eu estava meio desligado e aí eles ficaram falando na cabeça dele para ele se lembrar disso. Que ele precisava conversar com você sobre isso. Então eles encontraram com o Bruno e o senhor no mundo astral? Assim, eles foram com o Bruno sozinho, porque eles não sabiam que eu não iria lá, né? Foram até ele? Foram até ele para conversar com ele para ver se ele podia abrir esse caminho. Durante o desdobramento, sim, durante a noite. Só que quando o Bruno voltou, ele não se lembrava que eu tinha que fazer isso. E o senhor lembrava? Ficou os dias passando, até que ele lembrou que tinha que fazer isso. Aí aconteceu dessa forma. Tá certo. O senhor me permite aproveitar que o Bruno está aqui e falar com ele por 30 segundos? Sim, claro. Você permite mostrar? Perfeitamente. Aqui. Põe mais ali. Tá aqui o Bruno. Ô Bruno, explica pra gente o que você sentiu, como que foi eu entrar em contato com você pra gente conseguir essa entrevista, esse diálogo maravilhoso que a gente vai conseguir hoje e essa possibilidade de repente um livro sobre o taoísmo, sobre esse conhecimento oriental maravilhoso. Como é que foi? Então, Jeff, aconteceu assim, graças ao diálogo com os espíritos, graças a você e ao seu trabalho, eu entrei em contato com o Mestre Chan pela primeira vez e me encantei por tudo isso. E a partir desse momento eu mantive uma relação mais estreita com o Mestre Chan, frequentando aqui o templo. E neste dia especificamente, eu estava de férias lá na Bahia e acordei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar o celular e vi a tua mensagem, dizendo que estava aqui em Goiânia. Sim. Nesse momento, na minha mente, se formou toda essa teia, né? Eu meio que consegui visualizar isso que está acontecendo aqui agora. Então, a partir de... Me parece que eles trabalham dessa forma, quadros de imagem, né? Surgiram na minha mente, eu vi a possibilidade e te contactei, primeiramente, para lhe conhecer pessoalmente, né? Que era uma vontade minha. Claro. E nesse inteirinho, nessa conversa nossa, eu citei o nome do Mestre Chan de uma forma bem natural, bem espontânea, né? E trouxe essa possibilidade, né? O que você acha, Jeff, da gente fazer um trabalho com o Mestre Chan a partir de um estudo do taoísmo, né?
ou dos Mestres Imortais. Eu já tinha assistido esse diálogo do Mestre Wong Tai-Sin. E ele deixou essa possibilidade. No último diálogo, quem assistiu, se lembra que ele deixou essa porta aberta de poder voltar, de travar um novo diálogo, de trazer um conhecimento, né, para a gente novamente. E então tudo isso se fez na minha mente muito rápido. E eu lancei essa ideia para você e você acolheu imediatamente. Eu já entrei em contato com ele, com o Mestre Chan, e ele aceitou. E graças a Deus estamos aqui para realizar mais esse diálogo e essa troca, né, do mundo espiritual para conosco, essa transmissão de um conhecimento tão belo, tão rico. E graças a Deus, né, pude ser essa ponte que fez com que tudo isso acontecesse. Eu me sinto muito grato, muito honrado. Obrigado. Eu que agradeço, graças a Deus. Graças muito a Deus. obrigado. Graças a Deus. Então, mestre, o senhor já está sentindo a presença dos imortais aqui, como o senhor disse, eles estão presentes. Então, O Wong Tai-Sin, né? isso. Vou pedir ao mestre Wong Tai-Sin, quando ele esteja pronto, ele dê uma mensagem inicial para a gente. Existe uma fina relação, interação entre os corações. Sim. Daqueles que vivem em um lugar que é invisível para os demais. E essa fina comunicação, ela é a alma, as propriedades e os atributos do amor que estão aqui no coração, os que estão invisíveis à visão do ser humano. Essas propriedades de felicidade, de amor, elas ligam no coração humano que está em vida material, em vida física. E essa interação, ela pode ser imperceptível se a atenção das pessoas não estiver muito atenta ao presente, ao agora. E se o comportamento das pessoas não estiver mais alinhado com a gentileza, com a bondade, atos de bondade para com os seus semelhantes, atos de serem prestativos, não servientes às pessoas, mas prestativos de uma forma autêntica, prestativos de maneira a colaborar com as necessidades da alma do outro, não necessariamente as necessidades do ego das pessoas. Então, quando as pessoas estão desatentas à sensibilidade de perceber o outro ser humano, de interagir compassivamente uns com os outros, essa fina relação do nosso coração, o plano invisível, com o coração material do ser humano, ela fica imperceptível. E a colaboração dos sentimentos, aqueles que estão vindo desse lado invisível, e a colaboração por parte do que poderia dizer a sabedoria, o discernimento, poder abrigar-se no interno, no íntimo das pessoas, para que as pessoas associem esse discernimento, fruto da experiência, com suas próprias ponderações, e unindo sua ponderação com esse discernimento que é ali carinhosamente depositado, formarem uma verdade que é delas, uma verdade que é uma experienciação que faça com que os olhos enxerguem o que é mais plausível, o que é mais viável, para que se organize, para que se resolva um problema, por exemplo, para que se compreenda uma situação, por exemplo, para resolver a si mesmo, apaziguar as próprias dores. Essa interação fina, ela depende muito de um comportamento bondoso das pessoas para com as pessoas. E não se trata de um poder muito anormal, por exemplo, uma palavra que eu acho agora, mas se trata de as pessoas elevarem seus estados íntimos a essa sensibilidade mais humanizada, essa sensibilidade mais amorosa,
porque essa interação ela se torna mais possível, não como um fenômeno que se transfigura, mas como um fenômeno como que fosse um banho da luz do sol, que é tênue, que é tranquilo, e que chega às pessoas, e as pessoas sentem aquilo, e aquilo lhes conforta, e aquilo lhes nutrem. Essa é a interação dessa vida, desse lado de cá invisível com esse lado visível, material, para os que ele habitam. Claro. Quando se diz que o Tao Te Ching é o livro do caminho da virtude, como devem ser compreendidas essas duas palavras pelo homem que já decidiu pela emancipação da sua alma e depuração do seu coração? Quando a palavra Tao, ela se refere ao caminho, é o caminho interno, e também significa a unidade infinita. O Tao significa a pessoa estar experienciando algo intraduzível e experienciando também uma espécie de união com todas as coisas em perene harmonia e perene equilíbrio. A virtude, ela é como a pessoa que experimenta essa unidade, como ela se comporta, como ela se movimenta perante as situações e perante os tempos e os acontecimentos que se dão. A virtude, ela está relacionada ao movimento dessa pessoa que possui a experiência do Tao. A virtude, ela está relacionada a essa ação, a essa atividade que essa pessoa, na experiência da unidade, passa a expressar. Entretanto, muito mais poderia se explicar sobre isso, mas por hora, essas poucas referências podem trazer algum entendimento. No caso, Tao seria do que é falado aqui. Tim é um termo que significa clássico e que significa livro, então esse é apenas um termo para se referir a uma fonte de orientação. Não tem um significado que não seja de livro. Claro que sim. Mestre, como satisfazer a necessidade de autoconhecimento humano quando um mestre, como o Senhor, imortal, necessita expressar por meio da linguagem aquilo que se experimenta somente na sua ausência? As pessoas, elas estão vivendo uma experiência de ausência de alegria, ausência de felicidade, ausência de paz. As pessoas estão vivendo uma experiência de insatisfação e estão em constante busca da satisfação. O ser humano busca essa satisfação, seja no consumo de objetos, seja no controle de outros indivíduos, seja em posições sociais onde ele seja referenciado como alguém importante, como alguém de valor, seja através de vícios de ingestão de substâncias ou vícios de alimentação exagerada. O ser humano, ele quer se livrar dessa insatisfação, que vive em graus diferentes, cada um, e ora fica satisfeito, mas isso passa. E uma das formas que o ser humano busca para superar essa insatisfação, e é uma certa dor, é o conhecimento. O ser humano entende que se ele adquirir conhecimento, entender como funciona a vida, essa insatisfação, isso que está faltando, desaparecerá. No início, quando as pessoas não estão ainda maduras nas virtudes mais básicas de como interagir uns com os outros de maneira pacífica, de maneira amorosa,
de maneira altruísta, de forma construtiva. Quando as pessoas não, algumas almas não estão ainda amadurecidas nos comportamentos mais civilizados e mais que seria gentis e amorosos, essas pessoas elas vão precisar de uma orientação teórica para que elas possam lapidar. Entretanto, quando deixam esse estágio por meio de práticas de disciplina, de comportamento, elas precisam adentrar um outro nível de prática, que é pegar, lançar a mão dos métodos meditativos, por exemplo, para citar, e simplesmente praticá-los. Essa experiência da verdade intangível, da verdade que não pode ser expressada por definições, ela vai sendo alcançada pelas pessoas simplesmente no silêncio das práticas que elas foram executando. Essa verdade invisível, indefinível, ela só pode ser vivida por meio da paciência do cultivo, da paciência da dedicação ao cultivo das práticas, das técnicas, dos métodos. Isso vai acordando nas pessoas muito espontaneamente e muito gradualmente. É um acontecimento que se dá quando as pessoas têm esse objetivo, quando elas possuem essa meta e quando elas amadurecem a compreensão de que quanto mais informações acumulam, mais insatisfeitas acabam ficando, e que elas precisam ter um caminho de equilíbrio em obter a informação e equilíbrio em praticar, cultivar internamente as técnicas de contemplação interior. Esse equilíbrio entre receber informação como um mapa orientador, mas a dedicação maior às práticas internas, esse equilíbrio não se perde nas informações, tomando o mapa pela verdade, e acabam ficando mais simples, intimamente, mais simples, mentalmente, e vão conseguir experimentar mais dessa verdade que não tem forma, que não é possível definir. Claro que sim. Mestre, se a experiência do sagrado corresponde à vivência espiritual, como comungar com os imortais enquanto ainda condicionado à matéria? Essa interação com o que você chama de imortais, que seriam, vamos dizer, seres mais realizados, seres que são em estado de experiência de unidade. A interação de uma pessoa com alguém que está na matéria física, ou com os que estão fora da matéria física, que estão nesse estado, essa interação se dá por meio da dedicação amorosa, verdadeira e sincera, que as pessoas dedicarem umas às outras. Certo. Mas o fenômeno da interação pessoal, no sentido como se você comunica com uma pessoa ou com outra, ou seja, você entrar em comunicação com os imortais, por exemplo, pessoalmente, nesse sentido de individualidade que é entendido, essa interação, ela é algo que depende de um despertar interno. Ela depende de um despertar, de experiência de iluminação. Nesse sentido da pergunta seria dessa forma. Tá certo. No Tao Te Ching, a gente aprende que a simplicidade conduz à naturalidade que orienta o indivíduo no macrocosmo. De que maneira ser simples conduz à naturalidade? E qual é a forma que esta última orienta o encarnado no cumprimento da sua caminhada terrestre, mestre? O ser simples está relacionado a ver as coisas como elas são,
relacionar-se com elas como elas são, de maneira que não haja conflito, de maneira que não haja uma resistência de julgamento, de uma forma em que não se queira mudar as coisas segundo o seu ponto de vista, mas que se ofereça o que é o melhor de si para que aquilo possa receber algo bom, não no sentido de convertê-lo a outra forma diferente da que é. Por simples estar, se entende, estar interagindo de uma maneira mais espontânea e onde as barreiras da comparação e do controle, ou de que tudo tenha um padrão único, isso não acontece conflituosamente no interior da pessoa. E essa simplicidade na interação das coisas como elas são, da aceitação das coisas como são, promove a pessoa que experimenta dessa forma a sua interatividade, promove nela uma sensação de segurança, tranquilidade e paz, porque ela não precisa confrontar aquela realidade para que ela mude para uma verdade que ela entenda que precisa ser a verdade, a ser o que existe. Estando nessa interação não conflituosa, nós entendemos que isso é uma interação simples. E esse simples que demove da pessoa o conflito, o peso do conflito, o peso de ter que mudar as coisas, o peso de ver que as coisas não podem ser assim, que elas precisam ser de outro jeito. Quando esse peso sai do íntimo, as pessoas experimentando essa tranquilidade, elas descobrem uma visão interna, o caminho que as move na integração com esse macrocosmo, com a grande harmonia. Esse macrocosmo é a grande harmonia. Claro. O que estabelece essencialmente a diferença entre o micro e o macrocosmo? E qual é a importância, mestre, de aprender a orientar-se no macrocosmo quando os sentidos da matéria aprisionam o espírito na personalidade transitória? Um planeta é imenso, um ser humano fisicamente, corporalmente, em comparação ao planeta, é muito pequeno em medida, tem o seu lugar. O que é o microcosmo ou a dualidade que as pessoas estão vivendo, por exemplo? As pessoas precisam viver no microcosmo ou na dualidade, alcançar a virtude e o estado de conseguir viver em harmonia no que é chamado microcosmo, ou seja, nas manifestações duais, na dualidade. Alcançar essa virtude de conseguir viver em harmonia. Quando as pessoas estão vivendo em harmonia com a dualidade, elas conseguem experimentar a essência da unidade, que é esse macrocosmos. Somente quando as pessoas realmente conseguem estar em harmonia e equilíbrio mais perene com a dualidade, é que essa experiência do macro pode ser experienciada na intimidade desse espírito, dessa pessoa. Buscar pelo macrocosmos, em verdade, é uma busca de estar em harmonia e equilíbrio com o que está próximo de você, com aquilo que você vê e que você alcança. Haverá mais tranquilidade física, haverá mais suavidade nas sensações de se estar aqui vivo, em um corpo, por exemplo. Essa suavidade, esse conforto
que tem uma espécie de essência de bem-estar e de alegria leve. Isso acontecendo faz com que a pessoa tenha uma experiência do macrocosmos, mas essa pessoa não desaparece em integração com esse macrocosmo, ficando imperceptível aos demais, ou essa pessoa não fica incapaz de interagir com as pequenas coisas da dualidade. Ela simplesmente consegue, com essa experiência, agir com equilíbrio. Consegue agir com equilíbrio. Integrar-se no macrocosmos, para as pessoas entenderem, mas tendo a limitação de viver a vida física, tendo a dificuldade que o que se entenderia, que fisicamente o corpo gera um obstáculo até essa sensação do macrocosmos, querer buscar essa união com esse macrocosmos, estas questões que se formula dessa maneira, na verdade é o simples praticar para despertar internamente, viver na simplicidade, sem complexidades de ideias. As pessoas experimentam esse macrocosmos em si mesmas. Elas não desaparecem como indivíduos, mas elas têm uma consciência que elas estão em todos os indivíduos nelas mesmas, e são capazes de agir e interagir com isso de uma maneira muito espontânea e natural, sem que pareça algo muito estranho à realidade comum de todos. Se a naturalidade orienta o indivíduo no macrocosmo, pode-se concluir que sem a mesma, esse ser encontrar-se-á desorientado? Qual o peso real dessa desorientação e como ele é vivido pelo espírito? Quando o ser humano não segue a naturalidade, que é o impulso da sabedoria universal, ele vai atender às incontáveis ilusões que acredita saciar e aplacar o sofrimento e a angústia, resistindo ao movimento da grande naturalidade que orienta toda a vida e procurando atender essa individualidade, ele se desorienta a um abismo de sofrimento. Segue de uma existência a outra em sofrimento, porque ele não permite que a sabedoria universal direcione o fluxo de sua existência. Estando em estado de pura receptividade, o ser humano começa a viver o fluxo dessa naturalidade, que é essa sabedoria universal. O oposto disso é o ser viver em sofrimentos constantes ao longo dos tempos, de forma indefinida. Tá certo. Essa próxima questão vai se resumir em como manter a força do foco, mas eu vou ler ela para o senhor. A solicitação de que se permita o fluir gradualmente da compreensão, observando a necessária contemplação de palavras estudadas no Tao Te Ching, parece ter papel essencial de auxílio à capacidade humana de assimilar conteúdos mais sutis, comunicados por consciências ascensionadas. Como, mestre, manter forte essa força de foco, sem preocupação que a corrompa, e viver nesse agora, enquanto se aguarda que cada entendimento descortine o próximo e assim sucessivamente? Só é possível manter esse foco e traduzir no seu íntimo esses ensinamentos, sejam ouvidos ou falados, traduzi-los em sua própria experiência pessoal. Só é possível que aconteça isso, pessoa se integrando com a meditação, a pessoa procurar estar se integrando com a prática da meditação.
E no caso, o taoísmo possui as suas técnicas, o hinduísmo possui as suas técnicas, o budismo possui as suas técnicas. Qual técnica seja adotá-la, então, e dedicar-se a ela. Isso faz com que a pessoa saia da mente comparativa e que se orienta muito por medo e carência e entre na sua consciência mais divina e consegue se familiarizar com aquela orientação que as escrituras sagradas trazem, identificando aquele atributo em si mesmo como natureza nata. E nessa identificação dessa natureza nata, a pessoa começa a expressar aquela sabedoria que está escrita e que leu nas suas atitudes. Mas essas atitudes vêm carregadas de paz e de alegria. Na sociedade, mestre, contemporânea, prolifera o pensamento. Como isso dificulta ou atrapalha a ampliação da consciência? Se as pessoas se estacionarem e se limitarem a comparações, a dar forma à verdade, definir a verdade, o espírito, se elas se limitam e se restringem a ver dessa forma, elas perdem a si mesmas. Elas impedem a si próprias de experienciar a liberdade sutil, as suas naturezas como espíritos puros. Todos os seres são espíritos puros que estão aprisionados em uma personalidade que precisam superar e transformar. Essa natureza de espíritos puros que todos os seres vivos são, jamais se perdeu, jamais se perderá. Ela é assim na eternidade infinita. Claro que sim. Quando se fala sobre a importância da contemplação na sociedade de hoje, até parece um ato transgressor, porque a pessoa acredita que fazendo nada, supostamente fazendo nada, ela vai conquistar muita coisa, e a gente aprendeu aqui que é sempre o agir e a ação e o trabalho e o foco no externo que nos permite alcançar e conquistar e ser tudo aquilo que a sociedade nos condiciona a ser. Então, mestre, como praticar tanto a contemplação ou outras atividades que outros podem dizer que é a atividade de gente desocupada, sem deixar se influenciar por esse medo de faltar amanhã, seja as condições materiais necessárias, seja o carinho do grupo que vai acabar excluindo a gente? A contemplação, ela não deve ser confundida com a ausência de atividade. A contemplação é quando a pessoa faz o exercício de sair da personalidade e passa a ter um movimento e uma ação de sua natureza espiritual. A contemplação é essa prática de conseguir sair da mente conflituosa e conseguir experimentar a consciência que está em tranquilidade e de fina sabedoria. A contemplação, ela promove uma atividade da pessoa ao mundo de forma muito prática, muito assertiva, e a visão dessa pessoa fica muito mais ampla, no sentido de entender e compreender as coisas com as quais ela precisa lidar. Só que essa compreensão surge para a pessoa não trazendo-lhe peso da preocupação, o medo da ineficiência, de não se conseguir sucesso ou resultado. Essa visão surge e o entendimento aparece carregado de confiança, de segurança, com alegria. A contemplação, ela também não é um se desligar do mundo. Na verdade, a contemplação faz com que as pessoas de fato se integrem no mundo, que saibam viver e agir de uma maneira mais real no mundo.
Então, aqueles que praticam as técnicas de meditação, de contemplação, eles estão, de fato, deixando a mente que não compreende a vida e decidindo experimentar mais a consciência e, de fato, consegue compreender e entender a vida. Os contempladores genuínos são pessoas que possuem métodos e técnicas que de fato funcionam e eles se ligam à terra, eles se ligam às pessoas, eles se ligam mais tenuemente aos seus deveres na vida. Só que eles conseguem caminhar mais leve, porque o fardo do medo, da preocupação, da insegurança não os assombra, devido a essa contemplação que é a integração da alma com a sabedoria universal. E nesse processo de integração, essa pessoa se torna muito viva, muito presente nos seus passos do dia a dia, na sua interação com as pessoas. De forma alguma, a contemplação faria com que essas pessoas se isolassem, se afastassem da realidade. Quando a prática é orientada por uma técnica que de fato não funciona e que não possui de fato uma metodologia que oriente para a real contemplação, essa pessoa pode se esconder no seu subconsciente e parecer alguém desligado do mundo, alienado do mundo e não consegue lidar com o mundo. Em verdade, essa pessoa não está contemplando, ela está se escondendo em uma parte do seu inconsciente e enfraquece nela os discernimentos mais básicos da vida. Ela não consegue interagir com os demais. Sobre a questão das críticas das pessoas, voltadas àquelas pessoas que praticam meditação, técnicas contemplativas, as pessoas têm muito medo de se livrarem dos seus erros. As pessoas têm muito medo de perderem o senso de eu, e parece que aquela pessoa é uma ameaça a isso, que vai perder o senso de meu, de eu. E essa intuição de ameaça de perder as posses faz com que as pessoas critiquem aqueles que são contempladores. Quando as pessoas são contempladores, praticam práticas contemplativas que são autênticas e que levam elas a essa experiência de interatividade com suas consciências mais puras, as pessoas elas se tornam muito eficientes, então elas são capazes de produzir proventos, são capazes de produzir os recursos necessários ou mais para suas vidas físicas, conforme os compromissos materiais que elas venham a abraçar. De fato, elas não ficariam ineficazes no sentido de criar recursos físicos. Em verdade, elas ficariam muito mais eficientes em criar esses recursos de uma forma sadia, que não sai a natureza, que não abusa do outro ser humano. Graças a Deus. E abrindo um parênteses, mestre, a gente ouve falar que existem muitos espíritos que encarnam no Oriente com o propósito de uma vida de dedicação e contemplação e meditação, e outros que têm essa responsabilidade de ancorar essa vibração sutil, essa benevolência, essa paz na Terra, em meio à sociedade, em meio ao caos. A questão é, existe realmente pessoas que vêm só para viver uma vida de enclausuramento num mosteiro, e quando a gente vê essa vida como uma vida desperdiçada, será que não estamos aí fazendo um julgamento meio antecipado? Pedir para o senhor esclarecer tudo isso para a gente, e se é realmente possível ser essa pessoa em meio ao caos, e se os dois têm o seu lugar nessa sociedade e sua importância. Primeiramente, a vida de um monge, ou budista, ou taoísta, falando da nossa tradição, da nossa cultura, ou seja, os monges cristãos também,
Quando os monges sacerdotes estão no que você chama de clausura em um mosteiro, primeiramente ele não está em clausura, ele não está em aprisionamento ou isolamento, ele está vivendo uma vida inteira, onde, por meio de suas práticas, ele colabora com o campo energético de toda a sociedade humana, sendo como se fosse, por exemplo, de uma forma grosseira, uma antena receptora e transmissora de essências e vibrações que as pessoas não conseguem gerar por estarem correndo loucamente atrás de posses, por estarem correndo loucamente atrás de punir alguém, de controlar alguém. Então, essas pessoas, esses monges que vivem onde quer que vivam, de forma solitária, eles não estão numa vivência que para eles é renunciante, e para eles é abrir mão de coisas. Eles estão vivendo um caminho natural de interação com a natureza, de alegria da experiência interior e de transmissão e colaboração com a sociedade. Sem esses monges e pessoas que vivam em solitário, pode haver um desequilíbrio muito grande na psique da sociedade humana como um todo. Porque a sociedade humana está todo dia, a todo momento, destilando na atmosfera ansiedades, inseguranças e medos e raivas. E os monges que estão vivendo mais reservados, mais isolados da sociedade como um todo, em seus lugares específicos, eles estão gerando uma força que emana e que colabora para que essas emanações mais turbulentas que a sociedade promove sejam mais apaziguadas, que colaborem para abrir um campo de possibilidade, de inspiração à massa coletiva humana. Eles têm o seu lugar e eles vêm com esse propósito, reencarnam com esse específico propósito, e eles se dirigem a esse propósito e necessidade da Terra, da sociedade. Já aqueles que decidem viver junto às pessoas e transmitir os ensinamentos, compartilharem do que eles praticam, esses possuem esse propósito, esses vieram com essa missão. Eles não irão ficar em isolamento, eles não se retirarão do contato com as pessoas, porque esse não é o lugar deles. Aquelas pessoas que porventura queiram fazer uma fuga e se isolar dos demais, eles não estão vivendo experiência interna. Então, naturalmente, eles se complicarão e se atrasarão. Mas aqueles que estão cumprindo uma missão de viver de forma solitária em determinado lugar, realizando um cultivo e uma transmissão de energia benéfica à sociedade, eles não estão se privando de alguma coisa que impossibilite o progresso pessoal. Na verdade, eles estão fazendo aquilo pelo qual vieram fazer, e que é muito necessário e que só eles podem fazer, porque cada um faz aquilo que cabe a si e um não substitui o outro. Os lugares das pessoas é único e eles precisam ser executados para que o sistema todo vá alcançando o equilíbrio. Sempre existiram esses monges ou mestres que vivem em isolamento ao longo dos tempos e sempre existirão enquanto a humanidade estiver em desequilíbrio. Quando se fala de homens santos, a exemplo de um ser citado pelo Paramahansa Yogananda no livro Autobiografia de Yogi, chamado Babaji, essas pessoas que se diz realizar, que se entende por realizadas e ascensas, mas que ainda não desencarnaram e continuam no processo na matéria, realmente existem? Se existem, como existem? Ou isso é um mito? Elas existem,
mas não são disponíveis para interagir com as pessoas, embora elas possam ser encontradas. As pessoas que com muita vontade quiserem encontrá-los, e com muita vontade e com o desejo de fato sincero de ter uma prática interna e querer aprender, se forem até as regiões onde se encontram, poderão encontrá-los. Essas pessoas que você mencionou seriam poucas em número que você fala. Existe muito mais semelhantes a essas que você menciona, que estão vivendo espalhadas. Qual é a diferença do corpo deles com o nosso? Eles conseguem se deslocar diferentemente, estar em dois lugares ao mesmo tempo? Ou essa santidade é só uma forma de perceber o mundo e de não morrer mais e decidir quanto tempo fica aqui? Como que é? Essa palavra santidade, essa palavra santo é uma invenção do ser humano. Ela não é muito natural. Esses seres que alcançaram essa realização interna, naturalmente, quando o ser progride, no sentido do seu refinamento, o seu corpo material progride junto. O seu corpo físico, biológico, se altera. Na cultura taoísta, por exemplo, se entende que o corpo vai se transformando no que chamamos de corpo dourado. Quer dizer, esse corpo físico, ele vai se tornando mais refinado e mais sutil, embora ele permaneça tangível. E conforme o progresso do alquimista interior, no taoísmo, ele transforma essa matéria de tal forma que ela se estabelece e não envelhece, não passa com o tempo. Ela se torna tão sutil e refinada que essa pessoa é capaz de projetá-la no espaço, sem um veículo físico que o leve. Isso é uma realidade que existe. Entretanto, as pessoas vivendo nessa sociedade, elas não vão acreditar nisso, porque dificilmente elas terão contato com isso. Porque os seres espirituais que têm suas realizações, eles não estão interessados em demonstrar isso às pessoas, e isso seria um grande equívoco, demonstrar isso às pessoas. E quando, se isso fosse demonstrado às pessoas, a permanência em uma juventude que não se acaba, as pessoas simplesmente não conseguiriam aceitar essa realidade, porque as pessoas precisam de uma preparação interior para conseguir enxergar isso e conceber essa realidade. Como se entende que tudo é energia e a matéria é energia, as práticas desses mestres estabelecem uma harmonia no funcionamento dessa matéria e uma transformação dessa matéria, e chega-se a essa estabilidade. E o refinamento dessa matéria pode chegar a um nível tão sutil, em palavras assim dizendo, que de fato ele pode se transportar de um lugar a outro, sem depender de um meio material. Isso é uma realidade, mas nós não podemos falar muito sobre essas coisas. Porque o ser humano não consegue compreender isso e aceitar isso. No Tao Te Ching se diz que conceitos fundamentais precisam ser decifrados. Perguntar por que é assim e trazer uma situação à tona. Essa necessidade de se decifrar as coisas, o senhor não acha que dificultaria para um espírito cuja personalidade se habituou a cultivar baixa resistência e tolerância na perseverança do estudo e da dedicação, sendo portanto dominado pela preguiça ou anseio, sede de entretenimento? Essa necessidade de decifrar os conceitos fundamentais não excluiria esse grupo de espíritos, pessoas? Bem, a palavra decifrar aí não significa o que você entende por decifrar. Entendi.
A palavra decifrar aí não significa entender teoricamente o que significa aquilo e definir teoricamente o que significa aquilo. A palavra decifrar, como é entendida, significa conseguir vivenciar a experiência dessa verdade que está colocada em palavras. E não é exatamente como se fosse uma tradução do que significa aquela frase, mas é por meio da prática interna e meditações, técnicas de cultivo energético interior, conseguir experimentar essa verdade que está expressada na frase. Essa pergunta vai falar um pouco sobre a ideia de aquilo que é e a essência, como ela se encontra na fonte, até o momento que ela chega no destinatário final, quanto disso se perde no meio em traduções e quanto disso a espiritualidade acredita que, considerando o jeito que ela foi criada na essência e o jeito que ela chegou no destinatário, se está ainda cumprindo o propósito. Isso que essa questão vai querer dizer. Eu vou falar para o senhor ela. Do chinês clássico ao português coloquial, muito do sentido real de um conteúdo sutil pode ser perdido em tradução. E depois, muito do que é traduzido por uma mente limitada que estuda na leitura pode ser adulterado por função da falta de cultura ou referências que estruturem a assimilação apropriada, mesmo para um chinês. O que resta do que sobrou, daquilo que saiu puro da fonte, para a cabeça de hoje, é suficiente para que a sabedoria do texto, no seu sentido original, ainda assim alcance o propósito inicial? Há sempre aqui aqueles mestres que vivenciam essas verdades internamente. E esses mestres vão transmitir essas verdades por meio da irradiação de seus corações às pessoas que forem aprender com eles. Essa ciência divina não se perderá por interpretações ou criações fantasiosas sobre elas, porque há sempre os mestres que possuem experiência da verdade e que transmitem sem palavras. Quando você encontra esses mestres que precisará viajar para o Oriente, para isso, você receberá essa transmissão sem palavras e esse não se perderá. E você conseguirá expressar também essa verdade sem palavras a pessoas que se aproximarem de você. Quando se propõe, mestre, que é bom sentir alegria na vivência de um ensinamento, não se está condicionando a consciência a encontrar e a buscar nisso recompensa que satisfaça e vicie os sentidos da personalidade, tornando-a mais dependente exatamente daquilo que o ensinamento quer libertá-la? Como que o senhor vê isso? As pessoas procuram alegria na vivência das coisas. Existem dois sentimentos que são diferentes: o prazer, a alegria no sentido de uma experiência interna do espírito. O prazer é uma sensação que depende de um objeto e de uma influência desse objeto. O prazer não pode existir sem um objeto, porque o ser humano entra em contato com ele e usufrua dos estímulos que aquele pode proporcionar. A alegria interior, como nós entendemos, ela acontece não dependendo de um objeto exterior que estimule sensações. Essa alegria interior começa a acontecer quando as pessoas vão se libertando dos pesos dos seus medos e da ausência de experiência amorosa e incontáveis outras emoções mais conflituosas. Quando as pessoas estão tendo contato com um ensinamento e esse ensinamento vai abrindo
internamente neles uma inspiração, uma sensação de inspiração, uma sensação de leveza e tranquilidade. Essas pessoas não sentem uma alegria como sentem um prazer. Elas sentem uma alegria sem forma. Isso não tem forma. O prazer tem forma. E o prazer limita a pessoa a buscar aquela forma para que ele possa viver novamente aquela sensação. Mas essa alegria espiritual, essa alegria interna que se fala, ela não tem forma e definição. Quando as pessoas, dizendo de uma forma grosseira, estudarem sobre um ensinamento, uma verdade, e aquilo lhes tocar mais profundamente, além da personalidade, essa alegria que elas experimentarão não será prazer, mas sim uma sensação, um estado de acordar. E elas não criarão um apego sensorial àquela sensação, porque ela é um sentimento do espírito e é um movimento de integração com o espírito. As pessoas não buscarão ler, por exemplo, de novo um texto para sentirem aquela alegria, porque elas vivem uma experiência que não precisam de um texto, que não precisam de um ensinamento colocado em uma ordem discursiva. Elas vivem simplesmente uma experiência de alegria, livre. Então é diferente de se viver prazer, de se fazer algo prazeroso, que acaba logo depois. E se tem que buscar novamente aquilo para viver o prazer. Então há uma diferença. A alegria espiritual que acontece quando a pessoa tem contato com a verdade, seja ouvindo, seja lendo, é uma alegria livre das sensações grosseiras, das necessidades da carência do ser humano. É um contato com o espírito que a pessoa começa a fazer com a sua natureza. Não há esse perigo de apegar-se a essa alegria, porque ela é um despertar. Integrar filosofia, religião e ciência à experiência requer qual tipo de zelo, caráter ou obediência a que tipo de conduta moral? E aí, mestre, diz qual é o benefício do sucesso nessa integração para o indivíduo e para a sociedade onde ele se insere? A ciência tem um lugar, a espiritualidade tem um lugar, o que você chamou de religião seria espiritualidade. Sim. Tem um lugar. E a filosofia? A filosofia é a interpretação da espiritualidade. É procurar explicar a espiritualidade. A integração disso vai acontecendo para o ser humano na medida que ele vai se tornando um ser mais em paz. A ciência, ela se torna mais clara e não é criada de uma maneira que aquele recurso precisa empobrecer outro recurso. Essa integração é o resultado de um progresso de cada indivíduo ao seu próprio tempo, de uma maneira paulatina, de uma maneira gradual, e ela está mais relacionada não uma espécie de como se diria, de se aceite que tudo é igual, mas é um crescimento do indivíduo ao longo do tempo, na medida que ele vai despertando, na medida que ele vai vivendo a sabedoria interna, ele consegue nele mesmo integrar esses entendimentos. Mas quando a sociedade humana, o ser humano, ele não está progredindo, ele vai ter sempre essa separatividade. Ele não vai conseguir integrar isso, porque integrar isso está relacionado ao avanço do indivíduo rumo a um estado maior de consciência divina. E não é muito simples teoricamente isso.
Não é o que o ser humano de repente queira fazer e consiga fazê-lo teoricamente. Depende do progresso dessa pessoa. Tem alguma coisa, mestre, que é necessário fazer enquanto encarnado para alcançar essa ascensão, esse despertar, que não se pode fazer nas colônias espirituais? A matéria física é um lugar de purificação. Enquanto se está vivendo fisicamente, se está realizando a purificação. A prática interna da meditação, a prática da amorosidade para com os demais, a prática da solidariedade com os demais. Com essas práticas, o ser humano consegue, enquanto está em purificação na matéria, experimentar maior progresso. Em verdade, o que se pratica aqui, na matéria, se pratica em todas as instâncias e mundos espirituais. As práticas que são ensinadas aqui na matéria são práticas que são vividas nos mundos espirituais. Ao sair desse lugar, se descobrirá que essas práticas continuam em outras dimensões espirituais mais elevadas ou menos elevadas. Quando a pessoa diz assim, aqui eu não quero mais encarnar, quanto das ações que ela pode investir nessa vida podem realmente libertar ela disso, sobretudo quando está revoltada de aqui estar, e quanto realmente depende dela, quanto não depende dela? E a pessoa que não quer viver mais a vida física, ela não consegue ter o conhecimento de tudo que pode estar aprendendo ela aqui. Ela não consegue ter essa informação de forma mais completa. Ela pode, de fato, ter essa motivação de não ficar preso nessa realidade. Entretanto, o fato de querer isso não vai libertá-la. Ela precisa, para que ela se liberte dessa limitação, ela precisa praticar as contemplações e meditações interiores. Ela precisa praticar profundamente o perdão em relação a si mesma, em relação a tudo que aconteceu com ela ou a tudo que acontece com ela, em relação a todas as pessoas à sua volta. Com essa prática interna e pela prática constante do perdão, essa pessoa consegue acelerar a sua purificação e pode acontecer que ela desperte da ilusão e se liberte do processo de estar preso aqui. Mas essas duas práticas ela precisará fazer: um perdão profundo, prática constante desse perdão profundo de si mesma e dos demais que a cerquem e das situações que venham acontecendo ao longo da vida dela, e a prática da contemplação interior. Com esses meios ela poderá conseguir ir se desvencilhando do magnetismo que a traz para cá. Mas ela não tem como saber se vai conseguir. Ela precisa dedicar-se a isso. E pode ser que consiga, pode ser que não consiga. Qual que é a importância, mestre, para o caminhar compreender a origem de todas as coisas? Porque muita gente diz, eu não sei quem fez o quê, aonde eu entro nessa história, então agora eu não vou seguir nada até que não me falem qual que é a verdade de tudo. Não tem nenhuma importância e não tem sentido em procurar saber a origem das coisas. O sentido maior é simplesmente sentar-se e praticar as meditações e contemplações internas, ser amoroso com as pessoas e ser bondoso, ser fraterno com as pessoas, viver naturalmente com bondade e amorosidade. Isso é o sentido mais real a ser buscado.
procurar o sentido das coisas, com origem, de onde isso vem, o que seja isso, tal coisa é ilusão. Claro. Não é necessário. É preciso ficar mais tranquilo. É preciso viver a vida não buscando explicar o universo. O universo é o que é e se move naturalmente. Não há que se preocupar em explicá-lo. Há que se procurar viver o amor pelo universo. Então o mistério do universo se revela dentro da pessoa para a pessoa. Se ela tentar explicá-lo ou desvendá-lo, ela perde de si mesma. Entendi. Quando o mestre fala sobre a meditação, sobre a contemplação, o mestre estaria dando preferência ou ensinando que o único caminho desse despertar seriam através das religiões que propõem essas práticas, ou a pessoa que também pratica outras religiões que não incluem essas práticas, também pelo ato de misericórdia, de amor incondicional, conseguiriam da mesma forma essa ascensão, essa emancipação espiritual? No mundo espiritual, nos vários mundos espirituais, de vários graus de elevados, menos elevados, por exemplo, os seres se dedicam ao que é chamado aqui de meditação e o que é chamado aqui de contemplação interior. Então essa não é uma prática específica de uma religião, específica de uma parte do mundo. Ela é uma prática universal, que os mundos executam, cada lugar com uma forma própria. O fato é que no planeta Terra, na sociedade humana, em certas culturas, isso existia e se perdeu, e desapareceu. E as pessoas não têm conhecimento sobre isso. E as pessoas vão entender que quem medita são aqueles que seguem a cultura oriental. Mas não é exatamente assim. Toda a sociedade humana, há muitos e muitos tempos atrás, possuía suas técnicas de meditação e viviam essa dedicação. Mas isso foi desaparecendo em certas partes do planeta, em certas sociedades. Então isso é uma prática natural que existe nos vários mundos espirituais e que existia em toda a sociedade. É porque é um tesouro que foi perdido e se está tentando restaurá-lo nas regiões e nos povos que nos perderam. Mestre, até onde a sociedade dos nossos antepassados, se a gente for falar sobre a Atlântida e a Lemúria, até onde eles chegaram ou conseguiram repassar para a gente essas técnicas de purificação do DNA para que ficasse facilitado esse desprendimento dessa prisão e o despertar? Independente desse nome, civilização atlântida ou qualquer nome que se dê a um grupo muito antigo de pessoas, a uma sociedade muito antiga de pessoas que de repente se dizimaram por guerras ou por catástrofes da natureza, independente de nome que se dê a esse grupo de indivíduos, o número de tempo em que eles veio a ter existido, os conhecimentos que eles detinham para o seu aperfeiçoamento interno, eles foram sendo recuperados ao longo do tempo por inúmeras pessoas que nem sequer sabiam da existência deles, ou nem sequer tinham uma ideia que existia uma civilização muito mais antiga. Esses conhecimentos, eles foram sendo restaurados em todas as sociedades humanas. O fato é que eles passaram por uma segunda perda, quando em determinadas sociedades humanas houve opressão e perseguição do conhecimento, houve perseguição e destruição da cultura espiritual.
Então, quando esses conhecimentos foram sendo gradualmente, ao longo do tempo, sendo resgatados, tiveram que enfrentar uma outra fase, onde eles começaram a ser dizimados novamente. Então, agora está em outra fase, de eles serem novamente resgatados para a sociedade. Eles se perderam com civilizações que se destruíram, eles ressurgiram ao longo do tempo com as novas civilizações que os foram revivendo, e novamente eles começaram a ser destruídos por civilizações egoístas e com perseguições políticas e ideologias mais animalescas. E agora, nessa atualidade, eles estão sendo resgatados, mas eles enfrentam agora esses conhecimentos um grande obstáculo para que as pessoas os adotem, para que as pessoas os valorizem. Esse grande obstáculo é a ganância materialista e a superficialidade no amor que a sociedade está se dedicando. O que é o oposto, mestre, à superficialidade no amor? A superficialidade no amor é quando uma pessoa quer tudo para ela, do jeito dela, como ela quer, como serve somente a ela, e não importa o outro. O amor autêntico é quando uma pessoa inclui todos naquele bem que ele quer viver. Graças a Deus. De acordo com o Tao Te Ching, a virtude se efetiva através da mediação de consciência e da compreensão dinâmica do universo para resgatar a ordem natural da vida. O que representa na vida real de uma pessoa efetivar a virtude, mestre? Essa efetivar a virtude, tornar real essa virtude, como se tornar essa virtude tangível, como assim, tornar essa virtude uma realidade que manifesta, né? A virtude é uma experiência que a pessoa vivencia na medida que ela vai despertando. A virtude que se refere aí não é exatamente uma virtude como se fosse um conceito de bem, de mal, de certo, de errado. Um conceito de que fazer uma ação é boa, fazer outra ação é ruim. Não seria como uma ética especificamente. A virtude que é colocada é uma essência universal que se movimenta promovendo o equilíbrio. Quando as pessoas estão praticando as meditações, as contemplações, os exercícios energéticos, e essas pessoas vão despertando naturalmente, essas pessoas expressam essa virtude de forma concreta pela atitude e pelo como lidam com as diversas situações. Elas integram a virtude então em seus atos, e esses atos, essas atitudes e essas ações, elas são orientadas por uma sabedoria intuitiva, que é essa virtude que promove um movimento concreto, prático, real, que estimula a ordem das coisas, que as coisas tomem uma ordem que não causem sofrimento ou dificuldades maiores ao bem-estar dos demais. E essa virtude é uma ação, um movimento, um mover da essência universal, que é indizível, que é indefinível, algo mais aproximadamente como isso que digo, algo aproximado com isso. Claro. Essa próxima questão vem buscar elaborar um pouco mais isso. Apesar de que eu acredito que o mestre já tenha respondido, outras pessoas respondendo de outra forma podem entender melhor. E eu vou fazer uma outra pergunta nesse âmbito, em cima da ideia da mediação de consciência e a compreensão da dinâmica do universo. Como, mestre, trabalham conjuntamente
a mediação, por um lado, de consciência e do outro, a compreensão da dinâmica do universo, para efetivar a virtude na consciência de um espírito encarnado. Essa ligação, essa interação, esse mesclar dessa consciência do indivíduo, essa virtude, essa realidade universal, esse mesclar, uma palavra que talvez não alcance o que se está querendo dizer, ela se dá e acontece quando a pessoa vai sendo mais capaz de silenciar-se internamente. Isso que você fala vai acontecendo quando o potencial de silenciar, que é acalmar as turbulências internas, acalmar as inquietações internas, quando isso vai se dando no indivíduo, à medida que esse silêncio íntimo, que é o apaziguamento das turbulências, aumenta, esse entrelaçamento e essa expressão dessa virtude, dessa natureza nata do universo, vai se dando no indivíduo, vai se dando uma integração, esse espírito vai se integrando a essa natureza. Então é por meio da ampliação do silêncio íntimo. Claro. Essa questão, mestre, eu achei muito genial, e não porque eu escrevi, mas porque no final teve um desfecho que é de querer saber de muita gente. Por que resgatar a ordem natural da vida é pauta a ser considerada por um indivíduo encarnado, quando há todo um sistema organizacional na espiritualidade que antecede e determina o porvir da humanidade? Por que resgatar a ordem natural da vida é pauta a ser considerada por um indivíduo encarnado, sabendo que existem essas circunstâncias que precedem tudo aquilo que acontece aqui? O ser humano, as almas, eles têm dentro de si uma aspiração mais oculta de retornar à fonte. A fonte é a unidade com o universal. Essa busca, essa vontade mais interna, oculta em alguns, mais consciente em outros, é que faz com que os espíritos, as pessoas, vão em direção a isso. Essa vontade de retornar à natureza universal. Mesmo que esse movimento universal esteja acontecendo e conduzindo os seres naturalmente, espontaneamente a isso. Entretanto, o indivíduo, nessa vontade de retorno à sua natureza primordial, ele se move pelo impulso dessa vontade de retorno. Entendi. Isso é tranquilo. Se o indivíduo faz isso tranquilamente, sem excessos, ele tem uma vida com qualidade. E ele pode encurtar o caminho desse retorno. Sendo o Tao Te Ching reverenciado como escritura sagrada pelos mistérios que revela, qual a forma de relacionamento deve o não iniciado desenvolver com a sabedoria ali contida, e para que fim específico aplicar os seus ensinamentos? É importante que uma pessoa que você disse não iniciada seria alguém que não recebeu o treinamento taoísta. Isso. O Tao Te Ching está relacionado ao treinamento taoísta. É importante que uma pessoa que não recebeu esse ensinamento, para entender essa escritura, ele precisa procurar um mestre que a entenda, que a compreenda, porque ele pode ter uma ideia
de que uma informação quer dizer algo, quando aquela informação quer dizer outra coisa totalmente diferente. Porque os ensinamentos que estão aí, eles são uma visão da cultura chinesa. E essa visão, ela é muito diferente, por exemplo, do que o ocidental pode entender do que está escrito ali. Então é necessário, para que ele entenda o que significa aquelas palavras ali contidas, que ele procure um mestre taoísta que possa interpretá-las, por exemplo, para ele. Assim ele vai entender como se estivesse traduzindo um idioma para o seu idioma. Ele vai entender o que significa realmente aquelas frases, e a partir desse entendimento ele poderá praticar o ensinamento. Mas se ele não conseguir a interpretação do que significa aquele texto, por exemplo, ele pode criar uma ideia do que vem a ser e não será isso, e pode ser que ele fique no prejuízo e não esteja realmente praticando o que está sendo ensinado ali. Certo. O livro das mutações, I Ching, é a raiz. O tronco é o livro do caminho da virtude, Tao Te Ching. O Noa Ching sendo o livro da flor do sul. Como, mestre, esses livros se complementam? E o que a espiritualidade espera conquistar, apresentando ao humano toda essa sabedoria compilada na imagem dessa árvore, separada em 3 livros: raiz, tronco e flor. No Tao Te Ching vai se encontrar princípios de alquimia interior, princípios que ensinam sobre a natureza das coisas, e princípios de comportamento, conduta, formas de se viver, criar harmonia. O Arro Ching vai aprofundar o conhecimento da alquimia de uma forma mais intensa, de uma maneira mais ampla. E o Arro Ching é necessário para esse processo de aprofundamento no entendimento da alquimia interna. Ele contém uma continuação de explicações sobre a alquimia interna e estão contidas no Tao Te Ching. O I Ching aprofunda um entendimento do cosmos, das estrelas, do movimento dos planetas, aprofunda a compreensão do movimento natural da natureza, da ordem dos elementos. Isso leva o ser humano a entender a natureza de como o macro se move nele e como ele se move junto com o macro. Esse entendimento todo pode parecer um tanto complexo, mas ele precisa ser interpretado pelos mestres que conhecem o que significam os dizeres. Não é complexo e não é difícil de ser interpretado. As pessoas, elas vão entender o que significa as coisas quando elas são traduzidas. Entretanto, é um processo um tanto demorado, gradual, e que é necessário paciência e buscar a fonte que possa interpretá-los. Esses são mencionados como raízes, por exemplo, como 3 escrituras muito fundamentais. Entretanto, existem outras demais escrituras e textos diversos que contêm outros conteúdos que esses não contêm, e que esses outros conteúdos são também muito importantes de serem obtidos e compreendidos e praticados. Existem tantas outras escrituras que é desconhecida aqui no lado ocidental, e elas precisam também ser observadas para que se possam ser interpretadas e praticadas. Mestre, eu tenho questões desse nível de aprofundamento para aproveitar bem tanto o vocabulário que disponibiliza o monge e a vossa profunda sabedoria, das quais eu só adentrei 1/5.
O senhor pode continuar mais um pouco hoje, para continuarmos mais no outro dia? Como que seria ideal para o senhor e para o aparelho e para o momento sagrado? Por compreensão de como funcionam as coisas materiais, a energia vital, Sim. a organização física, nós não podemos continuar falando. Sim. Claro que sim. Então o senhor pode passar uma mensagem final, mestre, para o dia de hoje? A espiritualidade, seguir o caminho espiritual, é mais verdadeiramente praticar a bondade e praticar o amor para com as pessoas. Sim. Não é exatamente buscar a explicação dos mistérios do infinito, mas é simplesmente essa atitude. Com essa atitude e comportamento, as pessoas desvendarão o mistério em si mesmas e experimentarão a verdade que estão buscando nas definições. Entendi. Que assim seja. Muito obrigado, mestre, em meu nome, em nome desse meu amigo e irmão Bruno, que permitiu e auxiliou que a gente chegasse ao mestre. E esse nosso primeiro encontro, pedir ao senhor a possibilidade de outros. Pode ser? Isso é algo a ser pensado. Tá certo, então. Muito obrigado por esse ensinamento. A gente já encerrou hoje, né? Sim, muito obrigado, mestre. Tem e dos vários que me acompanham, tem um Ramen, né? Chama Ramen. Tem mais da Índia, né? Não tem Ramen. Ele se apresentou dessa forma, isso tem muitos anos, assim. Eu acho que foi em 2001, mais ou menos, que apareceu alguém assim, com turbante. E aquela, assim, uma força, parecia uma ligação com aquela forma de consciência. E ele chamava assim, Ramen. Né? Aí ele está aqui, ele ali, esse tudo, né? A gente está aqui. Mas ele é mais uma cultura indiana, então ele não se expressa muito aqui. Aí ele quer assim, interagir. Nesse momento, ele disse assim, que ele pode interagir alguns minutos. Sim. Só que ele quer interagir não para as pessoas que você quer levar informação, ele quer interagir só com vocês. Tá certo, eu vou desligar aqui e vamos ouvir ele, tá bom? Aproveitando esse momento, até antes da próxima questão, parece que vocês estão ensinando a gente que tornar-se um ser realizado corresponde a ter uma compreensão mais profunda, sem o apego às ilusões das aparências. O que é realmente ascender? É quando se deixam de buscar alguma coisa. É quando se sente a natureza real de si mesmo e se percebe em todas as coisas e todas as coisas em si. É quando se vive o amor puro, onde quer que se esteja, com quem quer que se esteja. Ascender, ascensionar, despertar, é viver um estado de felicidade pura, partilhando com as pessoas pela convivência.
e conseguindo se expressar em meio à vida humana com o máximo de harmonia possível. Certo. Então, atualmente, a gente chama o Gonji de aquela pessoa que seria o que recebe o espírito. Mais ou menos a interpretação do nome não é exatamente isso, mas assim, em português, uma interpretação seria a pessoa, né, que recebe o espírito, que seria alguém que é capaz de interagir com seres invisíveis, né? Então, quando os seres espirituais que elas são associadas vêm até elas não se batem, elas não usam coisas perfurantes e se cortam, elas simplesmente ficam de forma tranquila e civilizada, e elas se dispõem a responder as perguntas e orientar as pessoas. Geralmente eles vêm para orientar sobre a saúde, aconselhar sobre a vida, realizar curas espirituais de doenças diversas ou curas espirituais. Eles vêm com esse propósito. Então, os seres espirituais, eles são muito conhecidos na cultura chinesa, e cada pessoa pode estar associada a 1, 2, 3 ou 4, né, que se manifeste através dela. Isso assim, é uma prática que existe na China, mas ela é muito mais forte, existe muito mais disso na Tailândia, na Singapura, é onde há mais disso, né? Às vezes na China eles chamam de... esse é um nome que os americanos acabaram falando, né? Aí eles adotaram esse nome lá também. Eles chamam de médium espiritual ou médium de espíritos. Essa é uma palavra que os americanos, quando foram lá, encontraram, eles acabaram falando, e às vezes na China também se fala dessa forma. Então, assim, é algo que é fácil ser achado, mas as pessoas não têm que ter uma visão assim, que todos os sacerdotes têm essa habilidade, porque não tem. Ficam ali, alguns têm alguns ritos, outros nenhum tipo de rito, só faz um canto, e ele começa a entrar num certo transe. Depois que isso aprofunda, aí o ser espiritual se manifesta e começa a se expressar, né? Entretanto, os seres são muito filosóficos, eles não são muito doutrinários quando eles falam, eles são mais filosóficos. Então, atualmente, a gente chama o Gonji de aquela pessoa que seria o que recebe o espírito. A pessoa, né, que recebe o espírito, que seria alguém que é capaz de interagir com seres invisíveis, né?